Bom dia, pessoal. Tudo bem? Oi? Fecha a porta, por favor. Obrigado. Olha, eu tô vendo o Juca hoje, que bonitão. Aí sim, Juquinha. Pedroso, Felipe entrando logo cedo na aula. Isadora fazendo a rave. Tum, 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 tum. Bom dia, Livinha. Bom dia, Carol. Felipinho. Amandinha. Tudo bem com os senhores e senhoras? Sim, não, talvez. A empolgação de vocês sempre me anima, logo de manhã. Aí, Carol. Oi, Bom dia, Rafa. Gabi. Bom dia, Mafê. Tudo bem com vocês? Com você? Tudo jóia. Cara da Giovana. Tá melhor que a minha. Queridos, quantos nós somos? Somos 16 ainda, falta mais gente. Vocês conseguiram mandar as coisas pela plataforma? Deu certo? Sucesso? Joia. Ô, Rafa, Oi. eu sem querer mandei metade na entrega final e metade por mensagem, Tudo tá? bem. Tudo bem. Fica tranquilo. Mais pessoas fizeram isso. O que mais que eu preciso fazer aqui? Nossa, Gustavo, eu tava vendo a foto do Interviverde de 2018. Como seu cabelo tava engraçado, colorido. Seria um bom youtuber Seria. ou um palhaço. Eu gostei muito, assim. Do mesmo jeito que eu adorei o vídeo que a Carol mandou de vocês participando do Felipe Neto com o Henrique batendo a cabeça na árvore. Nossa, mano. Hoje em dia eu assisto, tipo, na época O parecia que tinha ficado Alexandre correndo e se pendurando. parecia que tinha ficado uma profissa o vídeo na época, daí agora você olha e fala, nossa, que porcaria.
Eu criei um Twitter só pra mandar esse vídeo. E aí, passou lá no Lucas Neto? É, E o melhor é que é Felipe falso, Neto. a gente não bateu de Felipe. verdade na cabeça. o que foi, Gabi? Foi falso o vídeo. Tipo, a gente falou pro Henrique fingir que bateu a cabeça, porque senão não ia pôr, né? A gente Entendi. falou a finta. Ó, vocês Olha trollaram. aí, minha prima é uma fã do Lucas Neto. E ainda o Felipe Neto falou no vídeo dele que o Henrique colocou a mão no olho errado, que ele bateu um olho, colocou a mão no outro. Vocês têm que mandar o link pra mim, por favor. Assim, Pô, é eu posso muito bom, é muito, muito, mostrar muito bom. primeiro do Lucas Neto. Você nunca viu o vídeo, Gustavo? Não, eu acho. Se você tivesse Twitter, você tinha visto essa conversa durante as férias. Eu tenho O Luiz Twitter. Henrique. O Luiz Henrique. Nossa, eu lembro que quando lançou, a Giovana falou que a gente tava. Daí eu fui ver. Não, eu lembro que eu vi o vídeo, eu acho que tava eu e a Maria Fernanda na casa da Isadora, daí a Carol Toledo mandou no grupo, o grupo era no Messenger ainda. Daí a Carol falou, a Carol falou, Ah, não, eu vi, daí vocês viram também. Eu tava esperando lançar. a gente entrou em desespero. Do dia do... Tava eu, você, a Cacá e a Maria. Daí, na hora que a gente viu, a gente foi correndo na minha vizinha contar. É verdade, né? Ah, não. não. A gente foi contar pra vizinha. Porque afinal, né, era muito importante. Gente, Porque a gente mano, tava famosa, aparecemos no vídeo do Felipe Neto, cara. gente, Socorro bombando. eu fui ver a nossa conversa no grupo da sala no Messenger. Meu Deus, a gente era muito chato. Mais chato do que agora. Nossa, será que é Outro dia também tava insuportável. assim, cara. Era muito insuportável. Entendi. Às vezes eu olho para umas mensagens antigas minhas e fico tipo, eu escrevi isso mesmo? Você Não, mandou daí isso? no sexto ano, a gente, a Suelen, você lembra? Não, o Rafa não vai lembrar da Suelen. Mas enfim, a gente... Era aluna? Era. Ela saiu no sexto ano, eu acho. Não, Então você não vai Não, conhecer é que ela. ela estudava aqui no terceiro ano, aí ela foi embora Então, pra você França, aí ela foi estudar na FIVERD. Aí. Tá. Daí, Não, o sexto ano foi o primeiro ano do Interverde, né? Daí ela começou a xingar a nossa sala. E a gente tretou com ela. Tipo, ela criou um grupo lá em Bragança com a Domingues, com o Sassahara, com o Polidoro, eu acho. Daí aqui em Socorro tava eu, a Maria Fernanda e a Malu. E a gente começou a brigar. E eu fui ler a conversa desse grupo. Meu Deus. se Santos não existisse, Bom Tudo dia. povo pro ralé, Rafa. ia ter essa Rafa, rivalidade pro de ralé. guerra. Aí é todo isso mundo que a gente tá perdendo na Interviverde, por causa de qualquer rivalidade. Eu também acho. Fora as meninas de lá, tipo, aí. É que o Juca não sabe ligam fazer mais gol. pra por isso que ganhar, vocês perdem no tipo, Interview. a gente que liga mesmo. Né, Juca? Porque se fosse do Pé de Pentecoste, pano. ela só ganhou no futsal mesmo por causa da Beth. Oh, mas no sexto ano... A gente é muito bom, sabe? Entendi. Queridos, Que agora isso? que temos mais gente, vamos lá. Peguem uma apostila. Vocês vão usar o tema 4. A página é a página 4. Infelizmente, Rafa está impossibilitado de pegar agora a apostila. Devido ao seu sono extra master. Né? Weimar é República Não, do... não é nem por isso. Ah, o Neymar copiou da Weimar. Eu não tô Weimar. com sono, eu tô com preguiça. Entendi. É alemão, Gustavão, é Weimar. Ah, Weimar. Tá bom. Bom dia, Henrique. Bem? Bom dia, Neto. Não, já não é interessante. O Felipe Neto ali atrás. É esse vídeo aí mesmo, não é? É esse vídeo. Deixa eu ver. Não é o que ele tenta subir no quadro lá? Eu não vi o Acho. vídeo inteiro, eu fui direto pra parte que vocês apareciam.
Eu acho que tem uma parte que ele tenta subir no quadro lá do fundo. Manda o link, por favor, Carol. Tá? Valeu. Você tá no Twitter. Gustavo, calma. O que eu pesquiso, então? É sala... Não segue ninguém da sala, pelo visto. Eu sigo o Felipe da sala. Ô, Gustavo, Não. pesquisa no YouTube, Felipe Neto, chão é lava. Daí Tem vai que aparecer tá lá o que ele colocou Beleza. o que a gente colocou no Twitter. O nosso vídeo é o penúltimo, eu acho. É no minuto 6 e alguma coisa, eu acho. É Tá. o penúltimo vídeo, eu sei disso. É o último. Eu acho que é mais longe É o a último. minutagem. Aí, ó, a Carol mandou o link. Não é o Ah, último. obrigado, eu cara. acho Vou que não assistir agora. é o porque Eu acho que é um dos eu últimos. É o penúltimo. É o penúltimo, porque eu sei que tem um que é. Acho que é uma menina caindo É o dentro do lixo. último, é o último. É. É a minha. Eita, tô bem entrando. E depois eu vejo. É o último, é o último. É mais ou menos no minuto 14. Tá. Ok. Então, ó, pessoal, a gente vai começar a estudar agora o que aconteceu com a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Então, ó, o que vocês têm que lembrar, né? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, e aí se vocês quiserem ir grifando o livro, a gente vai fazendo uma leitura acompanhada e aí depois eu mostro algumas coisas para vocês mais específicas. Ó, vai ser muito marcante o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele vai ser fundamental para a gente poder entender como que o Hitler conseguiu assumir a Alemanha em 1933. Então, ó, o Tratado de Versalhes encerrava a guerra e, principalmente, grifa o que está entre parênteses aí. O Tratado de Versalhes ele foi uma paz punitiva. Esse paz punitiva é muito importante. Por quê? Porque ele exigia uma série de coisas da Alemanha que fariam com que tivessem alguns problemas. Entre eles, a Alemanha vai ficar destruída durante muito mais tempo do que ela precisava, porque ela já tinha o problema da guerra. Para piorar a questão da guerra, eles ainda colocaram que ela deveria pagar por tudo aquilo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Isso era completamente diferente do que o presidente dos Estados Unidos tinha proposto. O presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, tinha dito que a paz deveria ser feita sem vencedores e sem vencidos. Só que o ódio no coração da Inglaterra e da França era tão grande que eles vão obrigar a Alemanha a pagar várias coisas. Eles vão colocar essa paz punitiva. Então, ó, aqui tem o texto, tem o texto de uma historiadora que ela vai falar assim, ó, a Conferência de Paz, iniciada em Paris em janeiro de 19 e sem a presença dos países derrotados, determinou por produzir um documento destinado a, grifa aí, humilhar e arrasar a Alemanha. Humilhar e arrasar a Alemanha. Então, ó, a paz punitiva, por isso que tá humilhando e arrasando. A gente está falando da mesma coisa. Os aliados exigiam a entrega dos poucos territórios coloniais que a Alemanha possuía e de várias fatias do próprio território alemão. Uma saída para o mar para a Nova Polônia, através do chamado Corredor Danzig, hoje Gdansk, que cortava o país em duas partes. A redução do exército, em número não superior a 100 mil homens, a redução drástica do armamento, quase a destruição da marinha e o direito de julgar alguns responsáveis de guerra, a proibição de Auschwitz, a unificação voluntária da Alemanha e da Áustria e, por fim, a fixação das pessoas, das pesadas somas a serem estabelecidas em dinheiro, matéria-prima, como reparações de guerra. Então aqui, pessoal, de novo, o finalzinho, grifa essas duas palavras, reparações de guerra. Quando a gente falar em Tratado de Versalhes, tem que lembrar e tem que pensar
Das reparações de guerra? Isso, reparações de guerra, Lê. É uma paz punitiva que queria reparar principalmente a Alemanha e a nossa amiga França. Aqui a gente vai ver nessa imagem, essa imagem é bem forte, as pessoas comprando latas na rua. Tipo, latas para quê? Para você conseguir ter alguma, tipo, panela. Pô, a pobreza era tão grande que você comprava, tipo, lixo para vender e poder fazer ou as coisas para você ou para tentar minimamente conseguir algum dinheiro dentro dessa situação. A Alemanha vai passar por uma pobreza muito grande. A Alemanha vai ficar tipo, com uma questão muito séria em relação a tudo isso, que é, tipo, eles estão acabados, eles estão destruídos. A gente vai ver outras fotos ainda aqui nessa parte que são muito marcantes. E aí o que vai acontecer? A Alemanha vai ser obrigada, a gente pode virar a página e a gente vai ver que a Alemanha ela foi obrigada a criar uma república. E a república que a Alemanha vai ser obrigada a criar é a república que dá nome ao capítulo, a República de Weimar. Então, o Tratado de Versalhes também obrigou a Alemanha a criar agora um novo partido. E um novo partido, não só um novo partido, pior ainda, vai ser obrigado agora a criar uma nova forma de governo. O governo não vai mais poder ser o governo imperial e agora ele vai ser obrigado a criar essa nova forma de governo que os alemães não gostavam, que os alemães não concordavam e que eles foram obrigados a seguir devido às exigências da França e da Inglaterra por causa disso. Então, ó, a gente vai ter lá a consolidada derrota militar alemã nos campos de batalha, diante das inúmeras baixas e falência econômica, o país, a junta militar, por sua vez, lançou mão do poder em nome do Partido Social Democrata, que vinha ganhando cada vez mais força no parlamento e em consequência da insatisfação popular. No poder, esse grupo comandou o processo que deu origem à nova Constituição, ocorrido na cidade de Weimar, escolhida porque era afastada do centro político de Berlim, onde os socialistas radicais, próximos ao comunismo, lideravam movimentos de trabalhadores contra o governo. Em 11 de agosto de 1919, foi fundada oficialmente a República de Weimar. Meses depois, o governo enfrentou revoltas e seguidas greves em Berlim, lideradas por comunistas. Seus principais líderes eram Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht, da Liga Espartaquista. Foram assassinados ainda em 1919 e a capital retornou para Berlim. A República se baseou num sistema bicameral, Câmara e Senado, como ocorre no Brasil hoje. Mas, diferentemente do presidente que nomeava um chanceler, o responsável pelo exercício do poder executivo. Já o poder legislativo era constituído pelo parlamento, o Reichstag, e pelos parlamentares estaduais, o Landtag. Então, ó, a gente está vendo a Alemanha passando por problemas, a Alemanha sendo obrigada a mudar de regime, e nessa mudança de regime, você vai ter todas as transformações. Então, ó, virando a página, a gente vai ter assim: a fim de efetuar pagamentos estabelecidos pelo Tratado de Versalhes, que se prolongavam por vários anos após o conflito, assumiu enormes dívidas, principalmente com os Estados Unidos. A situação deixou a economia alemã ainda mais frágil e dependente dos capitais estrangeiros. Por outro lado, o investimento estrangeiro, principalmente o alemão, possibilitou avanços modernizantes, a reconstrução e a reestruturação da vida urbana ao longo dos anos 20. Foi possível conter a hiperinflação e as taxas de desemprego e de miséria. Aqui já é um spoiler do que vai acontecer, do problema que vocês já podem prever. Se a Alemanha está se reconstruindo só com o investimento dos Estados Unidos, qual é o problema que a gente sabe o final que vai dar errado? A crise de 29. Quando chegar a crise de 29, para os alemães, a situação vai ficar muito pior do que ela já era. Por quê? Porque o principal investidor que eles tinham vai passar por muitos problemas financeiros.
Então, uma coisa está diretamente associada à outra. A gente vai falar agora de três noves que vão ser importantes e que vocês não podem esquecer. O 19, que é o Tratado de Versalhes, o 29, que é a crise de 29, que a gente vai ter na Bolsa de Valores, e o 39, que é quando a guerra vai começar. Então agora a gente vai ter esses três noves que vão ser importantes para vocês fixarem. O 19 do Tratado de Versalhes, o 29 da crise da Bolsa dos Estados Unidos e, consequentemente, mundial, e depois, lá na frente, os problemas que a gente vai ter quando a guerra for declarada. Então, ó, com isso, a gente percebe como que a Alemanha tá numa situação delicada e como que ela vai, principalmente, piorar daqui a pouco. Na parte de arte, eu não sei se a Simone já falou disso com vocês ou não. Vocês já viram o expressionismo? Sim? Sim. Sim? Joia. Beleza. O expressionismo vai ser uma corrente artística fantástica. Berlim vai conseguir uma coisa que na época era praticamente impensável, que é ser a sede de um movimento artístico. Os movimentos artísticos até então, eles eram baseados basicamente em Paris. E aí, de repente, você vai ter um expressionismo alemão que vai mostrar, por exemplo, o quanto aquela cidade podia também ser um polo turístico, um polo artístico. E esse polo artístico vai ficar muito marcado por causa dessa maneira como eles vão produzir a arte, como eles vão conviver com a arte, como que eles vão dialogar com a arte. Você tinha a escola vai ser criada uma escola de designer, que é até hoje uma das escolas mais famosas do mundo, a Bauhaus. Tipo, você vai ter a criação dos filmes, tipo, ó, aqui na Berlim, uma cidade fervilhante, tem o nome da cidade, da escola, grifa ele porque ele é importante, ó. Aqui ele vai falar: muitas vanguardas artísticas surgiram ou se tornaram célebres naquele contexto. Entre elas, a escola de Bauhaus, de arquitetura e design, o movimento psicológico e artístico Gestalt, o cinema expressionista alemão. Grifa tudo isso para a gente não esquecer dessas questões culturais e de como que essa Berlim era uma Berlim muito moderna, era uma Berlim que, apesar das dificuldades, ela, como diz o próprio subtítulo ali, era uma cidade fervilhante. Os escritores, as pessoas importantes moravam ali. Então você vai ter o Thomas Mann, o Bertolt Brecht, que é um dos poetas mais fantásticos que existe, e também o Albert Einstein. O Albert Einstein morava em Berlim nessa época. Oi? O Albert Einstein morava em Berlim não, nessa sim. época. Entendi. É que eu achei que tinha travado. E aí agora, o que a gente vai ver nessa República de Weimar agora, que já estava anunciado como a gente tinha conversado e imaginado. A gente vai ter a crise de 1929, que vai trazer uma transformação muito grande no... Eu tô dando risada porque agora na câmera da Carol tá aparecendo o Henrique batendo na árvore e vocês fazendo a bagunça lá no recreio. Pode ver um pouquinho, a Carol vai passar para todo mundo ver de novo. Não dá pra Não voltar. dá? Poxa, Não. então quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Vai Ok. voltar uma hora depois. Depois vai voltar mesmo. Eu falei que era o penúltimo. Eu sabia que tinha esse cara dramático aí, ó. No final, que ele abaixa e fica. Entendi. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A crise
de 29 vai afetar fortemente a economia alemã. A economia alemã vai ficar destruída. A gente vai ter na Alemanha a inflação alta cada vez maior. E aí, tipo, vocês precisam relembrar o que é a inflação alta. Inflação alta é quando você tem o preço muito elevado, né? E o dinheiro também não valendo nada. Então você tem que ter a união das duas coisas. Você vai ter um preço muito alto e o seu dinheiro não vale nada. Ou seja, você precisa de muito dinheiro para comprar alguma coisa. Falando sobre inflação, uma das fotos mais famosas que tem é, tipo, essa daqui que vocês vão ver na página 44. Abre a página 44 para vocês verem o que era a inflação alemã da época. As crianças estão brincando com dinheiro. Tudo isso é dinheiro sem valor. Como assim? A moeda estava valendo tão pouco que você tipo, podia deixar crianças brincarem com essa quantidade de moeda. Por quê? Porque ela não valia nada. Porque a economia alemã estava destruída. Tipo, a economia alemã, você não conseguia comprar nada com isso. Tipo, vocês são de uma geração que já nasceu no Brasil com uma estabilidade financeira. Então, vocês não viveram essa experiência. Tipo, eu peguei ainda uma época, quando eu tinha a idade de vocês, eu vivi a experiência da hiperinflação. E a hiperinflação era exatamente, tipo, essa loucura que, assim, você ia no supermercado de manhã e aí você ia comprar, sei lá, vou comprar na padaria do vô do Henrique o pão de queijo. Aí eu vou comprar o pão de queijo lá às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, antes de começar a aula. O pão de queijo custava, sei lá, 4. Quando eu voltava no final da tarde, depois de ter dado as 9 aulas que eu dou na quinta-feira, a hora que eu chegasse lá, 4h40, o pão de queijo já não ia mais custar 4. Ele ia custar 8. Durante o dia, as coisas aumentavam de preço. Durante o dia, as coisas eram remarcadas. E aí, com isso, de repente, o que você comprava com R$10, você não consegue comprar mais. Aquilo que você comprava com 10, você vai ter que comprar com 100. Depois você vai ter que comprar com 1.000. Depois você vai ter que comprar com 10.000. A economia e a moeda, ela fica de uma situação onde você não tem controle. Ela aumenta tanto o grau do que você vai gastar, do que você vai ter que, tipo, utilizar para poder fazer as coisas, que você se perde em relação a isso. E aí, por isso que você vai ter esse dinheiro jogado fora. Esse dinheiro que pode servir de brincadeira para as crianças. Por quê? Porque ele já não tem mais nenhum valor. Ele perdeu toda a sua importância de valor. Ele ficou agora cada vez mais para lá. Ele não é importante. Ele tá tipo, deixa eles brincarem. Pô, ninguém vai usar aquilo para nada. Ninguém vai conseguir fazer daquilo alguma coisa. Aquilo é, tipo, pouco importante. Aquilo é um dinheiro que a gente não vai conseguir usar. Tipo, isso vai ser muito forte nessa Alemanha. Essa inflação vai ficar, tipo, completamente destruindo essa Alemanha. Se vocês puderem voltar a uma página, que eu não sei se o livro está aberto, como é que é, mas na página 43, eu queria que vocês prestassem atenção junto comigo, né, e grifassem esse segundo parágrafo. Nessa época, a inflação na Alemanha era tão grande que o dinheiro não valia praticamente nada. Era comum carregar carretas de mão cheia de notas de marcos alemães empilhados para comprar itens básicos de consumo, como pão ou outros alimentos. Para receber salários, os cestos enormes cheios de dinheiro que mal davam para pequenas despesas. Oi. Eu entrei daí aqui, daí tinha caído, agora eu consegui voltar com a internet, voltou. Tudo bem, Ale, tranquilo. Eu até consegui ver você um pouquinho. Daí caiu. De boa.
Parece praga, desde que a gente começou a usar aqui, piorou Piorou o quê? a internet. Todo mundo. É porque tá todo mundo usando, né? Ah, mas não, é assim, servidor próprio. Na Europa, a... Da fuga da IA lá. chegaram a pedir para a Netflix parar de transmitir em HD, em Super HD, porque tipo tava atrapalhando as conexões nos primeiros meses da pandemia. Nos primeiros dias da pandemia, eles tiveram que dar uma suspendida nos serviços de Full HD porque a fibra ótica não estava aguentando. O servidor não estava conseguindo suportar a utilização de todo mundo na internet ao mesmo tempo. E ainda mais com o roteador que é ruim, é antigo, né? Ruim é antigo. Vou ter que comprar outro para se melhorar um pouco. Esse é um problema mundial. Tipo, é uma questão que está acontecendo com todo mundo. A Carol colocou no bate-papo o link. Entendi. Sabia que o Henrique tira 13 megas a mais? Quem tira? O Henrique, ele mede a internet dele, dá 13 megas a mais. Ah, tá, entendi. Não sabia. Bom, pessoal, essa era a primeira parte que eu queria conversar com vocês sobre essa República de Weimar, sobre como que para a gente poder entender por que o Hitler vai conseguir ser eleito primeiro-ministro na Alemanha. E aí essa é a parte que eu quero falar com vocês com calma na próxima aula, de como que o Hitler vai acabar se tornando uma opção para os alemães. A gente entender que essa crise na Alemanha era muito forte. Então, por exemplo, antes de 1929, antes da crise de 29, a Alemanha tinha 2 milhões de desempregados. Depois, em 32, ou seja, em 3 anos, ela tinha 6 milhões de desempregados. O número de desempregados triplicou em 3 anos. Por quê? Porque os Estados Unidos, que era o principal investidor da Alemanha, agora ele não tem dinheiro, então ele não vai ajudar. E aí isso vai acabar piorando a situação alemã, que já não era fácil, que já estava muito prejudicada devido ao Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes e aquilo que eu pedi para vocês grifarem, a paz punitiva, é a principal responsável pelo fato da Alemanha ter sofrido tanto e, principalmente, da ideia de que o Hitler pudesse assumir o poder fosse aceita, fosse tolerada, fosse considerada como uma possibilidade real, como uma possibilidade aceitável daquilo que viria a acontecer, daquilo que a gente presenciaria nessa Alemanha. A gente tem, como eu falei para vocês, depois da crise de 29, a gente vai ter no mundo, de um lado, o capitalismo em crise, do outro lado, o socialismo bem. Porque desde a Revolução Russa, você tem os primeiros planos quinquenais. Então, os russos não passam fome. Em compensação, no capitalismo, vários países estão passando fome. E aí, nessa época, nessa situação, as pessoas vão ficar na dúvida de qual dos dois sistemas deve ser melhor. Se eu abro mão de algumas coisas para não passar fome, ou se a defesa de algumas coisas vale que, de repente, algumas pessoas passem fome. Essa vai ser uma discussão muito forte. Então, a ideia de você seguir o socialismo, de você seguir para o comunismo, na década de 20, ela vai ter uma percepção muito diferente da nossa. A gente hoje sabe de vários crimes que essa União Soviética cometeu, de vários problemas que se tinha em relação a pensar diferente. A gente sabe o quanto que o Stalin perseguia as pessoas que pensavam diferente, mas as pessoas que viviam nos outros países, na Europa, na década de 20, na década de 30, elas não sabiam desses problemas. Elas só sabiam que elas precisavam resolver qual dos sistemas elas iam querer seguir. Se elas iam seguir o lado do capitalismo, que estava em crise,
ou se elas iam adotar o socialismo que estava cada vez mais saindo da crise e melhorando a sua situação econômica e principalmente social. Fala, Gustavo. Não falei não. Não, é que a sua câmera apareceu como alguém que tinha falado. Acho que foi só um barulhinho que escapou. Bom, gente, é isso. A gente volta depois do intervalo, né? Eu acho que é a quarta ou a quinta aula, acho que é por aí. E aí a gente vê mais especificamente o Hitler assumindo o poder e como que vai ser esse governo dele até a gente chegar próximo da guerra, tá bom? Valeu, gente. Beijo. Tchau.